De volta aqui com vocês para a nossa última parte da nossa aula de hoje. E vamos dar continuidade aqui, o que eu vinha falando para vocês sobre quais seriam as vantagens de utilizar uma arquitetura RISC ou CISC. E a gente percebeu que hoje em dia não existe necessariamente computadores que são RISC e nem aqueles que são CISC, mas sim uma tecnologia híbrida. As arquiteturas hoje em dia utilizam-se das melhores práticas dessas duas arquiteturas, trazendo em si ali a melhor máquina, o melhor processador em si. A gente viu, eu até cheguei a falar um pouco para vocês, a AMD, a Intel, ela utiliza em algumas práticas um híbrido que é mais CISC do que RISC e em outros mais RISC do que CISC. Isso depende muito da estratégia de uso daquele processador. A gente sabe que processadores como o Intel i9, ele pede um desempenho muito alto, são justamente para usuários que querem uma máquina que tenham ali nele instalados softwares muito pesados, ou seja, softwares que necessitam de um cálculo matemático muito forte. Bora voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente terminar a falar um pouco mais sobre isso. E aí vínhamos fazendo justamente essa medição aí, que a gente percebe que essas duas arquiteturas, o RISC e o CISC, não tem como a gente medir necessariamente quem é melhor. A gente tem que verificar quais seriam as vantagens de cada uma delas e o uso daquele processador, qual seria o melhor desempenho para aquele processador, utilizando quais estratégias dentro desse mundo aí, quanto a RISC e a CISC. E a gente viu aí justamente essa questão que lembrar que todo o computador que utiliza-se de estratégias da CISC, eles vêm justamente puxando mais o uso da memória, o salto de instrução de memória primária para a memória interna do computador. E tem poucos ou nenhum registrador. Já o caso da RISC, a gente viu que ele utiliza-se muitos registradores. E por utilizar muitos desses registradores, a gente tem a utilização de uma forma bem mais fácil o uso de estratégias como o pipeline. Vimos aqui a questão da estrutura ISA. Tá aí. E aí a gente vinha fazendo a separação aqui da ISA. A separação ISA, microarquitetura, faz com que o software escrito para a ISA possa rodar em todas as suas implementações. Um exemplo é um processador Core 2 Duo e um Atom, que possuem diferentes microarquiteturas e, embora implementem praticamente as mesmas coisas. Olha só, eu tenho aqui um Atom, um AMD, que eu disse para vocês que necessariamente ele se utiliza de certas estratégias voltadas principalmente ali ao CISC, e a gente tem o Core 2 Duo, que utiliza estratégias de RISC, principalmente estratégias de RISC. Mas mesmo assim, os dois processadores, essas duas máquinas com esses processadores, vão rodar os mesmos programas. Em todas duas máquinas, você pode utilizar ali programas como Photoshop, utilizar o navegador Chrome, utilizar o que vocês utilizam no dia a dia com essas duas máquinas, porque apesar de ter arquiteturas, a microarquitetura delas serem diferentes, mas elas, em suas estratégias, elas conseguem ainda se utilizar desses mesmos softwares. Mas existe alguma outra estratégia? Foi criada alguma outra arquitetura em meio a isso? Sim, foi criada uma que é pouco conhecida, que é a arquitetura WISC. É a Readable, ou seja, instrução escrita, Readable Instruction Set Computer. Ou seja, é a instrução escrita. Fugindo um pouco das arquiteturas tradicionais, na década de 80, ela não é nova, surgiu um novo paradigma de arquitetura. A Writable Instruction Set Computer. Segundo Phil Kopman, o WISC é uma arquitetura de computadores alternativa a RISC e CISC. A sua mudança fundamental nessa arquitetura é que o conjunto de instruções, todas as instruções são setadas, ela é modificável pelo usuário. Então, você pode modificar necessariamente cada uma dessas instruções. A gente viu que a RISC e a CISC acontece isso direto dentro do código, do microcódigo, tá ali dentro da ROM. E a
A RISC, enquanto a CISC faz isso direto no microcódigo, a RISC ela faz isso através do compilador, do próprio compilador da máquina. Já a WISC não. A WISC ela é editável. Você pode ir lá e escrever instrução a instrução para aquela máquina. Os computadores WISC se diferenciam por explorar a sinergia entre o hardware e o microcódigo modificável. As principais características de WISC são simplicidade de hardware, alto throughput, ou seja, ela tem um alto índice ali de dados a passar por seu barramento, baixo custo de chamadas de procedimento e de linguagem de máquina, e a existência de uma interface e linguagem de máquina para o microcódigo. O que acontece é que, como nós temos o poder nessa arquitetura de fazer a escrita instrução a instrução direto na máquina, então, nesse caso, tem a existência de uma interface, ou seja, algo mais próximo a nós, para a gente poder escrever essa instrução direto lá no microcódigo. A gente pode fazer a reescrita do microcódigo diretamente ali. E aí, temos que entender o seguinte, e qual é o uso dessa nossa arquitetura, a WISC? Se a gente faz essa modificação direto na instrução, não seria mais complicado? Seria bem mais complicado, bem mais complexo. Mas aí é justamente o uso de você ter essa interface, de fazer a modificação direto lá na máquina, no hardware, faz com que a WISC seja um tipo de arquitetura perfeita para você criar algo diretamente na máquina, no hardware. Você faz a implementação do seu código direto no hardware. Então, trabalhar com algo como implementação no hardware, driver, robótica, a WISC ela é perfeita quanto a isso. Ela é mais utilizada desse modo. Apesar de, com a melhor utilização, aumento da memória, aumento de processamento, a gente viu que não é necessário a gente sofrer fazendo essa instrução direta à máquina quanto a isso. Por isso, mesmo na robótica, a gente utiliza as outras arquiteturas híbridas, e a WISC ela ficou meio que solta quanto a isso, pouco utilizada. A transição de CISC para RISC foi uma mudança radical na arquitetura. Inicialmente começou a CISC e depois foi inventada a RISC. E aí houve esse momento de transição. Os conjuntos de instruções foram mudados, sacrificando a compatibilidade binária para o desempenho. Reduzindo o conjunto de instruções, o processador cabia em um chip menor que permitia que os desenvolvedores aumentassem a velocidade do clock. Além disso, o processador poderia ser pipelineado, ou seja, utilizar as estruturas de melhor uso dentro das unidades internas dentro do processador. E uma unidade de controle microcodificada tornou-se desnecessária. Então, utilizar algo como uma ROM onde já tivesse um microcódigo passou a ser desnecessário quanto a isso, reduziu-se esse espaço. A RISC resolve os casos comuns mais rápidos. Era o princípio que conduziu a um aumento impressionante da performance comparados com os processadores CISC. A gente tem que entender o seguinte também nessa evolução. Se a CISC ela é feita para resolver instruções mais complexas, mais trabalhadas e reduzidas, menores, código menor, a transição para a RISC foi justamente porque os computadores estavam chegando às casas das pessoas. Década de 80, os computadores chegaram a ser os computadores que temos em casa, ou seja, não é necessário ter um processamento tão grande quanto uma máquina como um supercomputador para fazer cálculos extremos. Era mais aquele básico para você ter um editor de texto na tua casa. Então era algo mais simples, mais comum. Então as máquinas puderam diminuir um pouco a questão de trabalho em cima dessas instruções. E é por isso que a RISC se deu tão bem nesse início. Ela passou a ser tão boa quanto a esse início. Enquanto a tecnologia avançava para aumentar os tamanhos dos dados e aumentar a densidade do transistor, os desenvolvedores do processador RISC começaram a considerar maneiras de usar esse espaço novo no chip. Alguns dos usos desse espaço incluíram o on-chip chases, que são cronometrados tão rapidamente quanto o processador. Então, seria esse on-chip chases, ele seria como se fosse um segundo processador, é um subprocessador. O início de não necessariamente é um novo núcleo, mas seria um segundo processador. Começaram a utilizar isso como um segundo processador. Unidades funcionais adicionais para a execução superescalar.
foram pensadas em novas estruturas, novas unidades dentro do processador, instruções adicionais não RISC, sendo mais rápidas, o on-chip aceitando operações de ponto flutuante, isso aqui, a questão de ponto flutuante, ou seja, foi começado dentro das linguagens a aceitar também o FLUT. Profundidade aumentada do pipeline. O código que fazia a instrução do pipeline, o melhor uso das unidades internas, procurando ali unidades que estavam ociosas por um momento, aumentou muito mais sua profundidade, ou seja, procurou muito mais unidades, o trabalho ficou muito melhor na questão do uso do pipeline também. Assim, a geração atual dos processadores de desempenho elevado carrega poucas características dos processadores que iniciaram a revolução RISC. Todos os processadores dispõem de instruções de salto de ida e volta, normalmente designado de instruções de chamadas de subrotinas. Vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho lá das funções, lá na linguagem C. Nestas, para além de se alterar o conteúdo do registro do PC, como qualquer instrução de salto, primeiro guarda-se o endereço da instrução no salto e que se encontra no PC. Nas arquiteturas CISC, normalmente esse valor é guardado na stack, ou seja, dentro da própria memória. Nas arquiteturas RISC, o valor normalmente é guardado em um registro, lá na nossa memória mais rápida, nosso registrador. Atualmente, pode-se dizer que não existem mais chips CISC ou RISC, mas sim chips híbridos, que misturam características das duas arquiteturas a fim de obter o melhor desempenho possível. E aí uma comparação rápida aqui, já fizemos aqui essa comparação, uma comparação rápida entre as duas arquiteturas. Principais características do microprocessador CISC. Tem muitas instruções, só para a gente relembrar. Muitas instruções são complexas, microcodificação das instruções, alta capacidade de endereçamento para operações de memória e um número reduzido de registradores. Vamos lembrar disso aqui, ó. Eles não têm esses registradores, ela não utiliza no início da CISC, nem registradores eles utilizavam. Em comparação a microprocessadores RISC, são mais ou menos opostos ao CISC. Conjunto reduzido de instruções são menos complexas aqui, unidade de controle de hardware, baixa capacidade de endereçamento para operações de memória, porque ela utiliza os vários saltos dentro dos registradores. Apenas duas instruções são básicas, o load e o store, e grande número de registradores. Vamos lembrar disso aqui, ó. Sempre eu vejo questões que pedem isso. Utiliza muitos registradores, utiliza-se poucos ou nenhum registradores, é CISC, muitos registradores, RISC, tá? Vamos lembrar disso. Vamos para alguns exemplos. Exemplo das arquiteturas, vamos começar com as RISCs. Eu tenho aqui o Spark, que eu já falei um pouco sobre ele. Hoje já dei um exemplo como ele. Ele é uma arquitetura de processador aberta, foi desenvolvida pela Sun, a linha 87, e essa empresa desenvolveu para a implementação desse Spark, licenciou essa arquitetura que foi utilizada em vários outros fabricantes, como a própria Fujitsu utilizou também processadores, o Spark. O Spark, como vocês estão vendo aí, ele é ainda hoje dentro de servidores, utilizado muito para servidores. Apesar de ser RISC, viu, gente? Servidores. A gente vê aqui a Silicon Graphics criou ali o SGI, e o SGI a Silicon Graphics foi uma empresa norte-americana de soluções para a computação de alto desempenho, que incluiu hardware e software em sua criação, e era conhecida por suas estações de trabalho de alto desempenho, ou seja, estações de trabalho de alto desempenho, a gente vê essa daqui, principalmente para trabalhos gráficos. Produção, ali década de 80, 90, produção gráfica era muito buscada aqui por essas máquinas, o Silicon Graphics. Outro, agora da arquitetura CISC, a gente tem o Motorola 68040, microprocessador que a gente já viu, falou um pouco sobre ele em algumas aulas. Ele era um processador de 32 bits, da série do Motorola ali na década de 90. Além de outros processadores que a gente pode dizer que eles são CISC, no caso aqui o Core i7, ele é visto como CISC, ele é um híbrido, mas em sua maior parte, nele tem as tecnologias como
pode ser mais puxado pela questão do CISC. Da mesma forma que o AMD também é utilizado também. A AMD utiliza muito a tecnologia, é híbrida, mas utiliza muitas estratégias visto em CISC. Beleza, pessoal, bora partir agora para a nossa dica de ouro. Vamos resolver a nossa dica de ouro. Hoje eu falei para vocês o seguinte: seu computador sofre a perda de arquivos e vários programas ficam corrompidos. Além da perda de arquivos, vários reparos deverão ser feitos nessa máquina. Existe alguma forma de retornar a máquina a um status quando a máquina estava a funcionar? Ou seja, tem como eu retornar no tempo, eu fazer uma viagem no tempo, vamos voltar para quando a minha máquina funcionava. Ontem ela estava perfeita e hoje ela está toda corrompida. Será que eu consigo voltar para aquela data? Se a gente for pensar um pouco assim, essa tal viagem no tempo, ela tem que ser pensada antes do mal acontecer. Como é que é isso, Rio? Ponto de restauração. Quem nunca ouviu falar de gerar um backup na sua máquina, criar o tal ponto de restauração? Eu vou mostrar aqui a criação de um ponto de restauração dentro de um sistema do Windows 10, mas toda a versão do Windows, o 7, o 8, XP, todos eles vão utilizar algo próximo a isso. Vocês vão criar seguindo o mesmo parâmetro, o mesmo padrão. E do que é esse ponto de restauração? Foi o que eu te falei agora mais cedo, no início da nossa aula. Imagine só, hoje você acordou e fez uma burrada, brigou com aquele amigo, fez algo de errado aí, e aí você imagina assim: nossa, seria tão bom se eu voltasse para o dia de ontem para que eu não pudesse fazer essa burrada. Pois é justamente o que o ponto de restauração faz. Você vai fazer a instalação de um software, vai fazer a instalação de alguma coisa na sua máquina. Eu vou instalar o Photoshop, mas esse Photoshop aqui ele está com cara de ser piratinha. E aí, posso instalar sem medo? Cara, antes de você instalar, antes de você fazer isso, crie um ponto de restauração. O ponto de restauração é um ponto fixo na sua máquina que você vai poder retornar para aquele momento. É como um backup da sua máquina só naquele instante. Tua máquina vai voltar para as configurações daquela data. Ou seja, tudo que você instalou depois, atualizações, programas, tudo vai sumir. Inclusive, peraí, então quer dizer que se eu entrar num site e peguei vírus é um tipo de programa, e ele interferir no meu sistema operacional, ele fizer algum malha ali, será que eu consigo retornar? Consegue, você retorna seu ponto até aquele status onde sua máquina não tinha sido afetada. E aí é o ponto de restauração. Bora ver como é que faz isso? Passo 1. Na caixa de pesquisa, lá no seu iniciado do seu computador, você digita criar ponto de restauração. Se você não quiser seguir esse caminho, você vai lá no painel de controle que tem lá ponto de restauração. Mas para você ir direto para o ponto de restauração, clique ali no iniciar e digite ali ponto de restauração, criar um ponto de restauração, e vai aparecer algo como isso no seu menu, mostrando que você pode criar o tal ponto. Após isso aparecer e você selecionar, cliquei nela, ele vai te levar para esta página. Lembrando que nessa telinha, nessa nova janela que aparece, que temos justamente as propriedades do sistema, você deverá ir até a guia proteção do sistema. Um ponto de restauração está ali na proteção do sistema. Então, você vai ali na aba proteção de sistema e perceba que lá embaixo tem ali, crie um ponto de restauração agora para as unidades com proteção de sistema ativada. Se a sua proteção não estiver ativada, quando você for nessa aba bem aí e você clicar em criar, ele vai dizer justamente essa informação. A sua unidade ainda não está com o sistema ativado para a criação de ponto de restauração. Você quer ativar? Você diz sim e pronto, você vai poder criar o ponto de restauração. Quando você clicar lá em criar, ele vai te levar para esse novo menu, nessa nova janelinha, onde vai ter justamente para você dar um nome para o ponto de restauração. Nesse nome do ponto de restauração é algo tipo, vou instalar o Photoshop, estou com medo porque eu acho que ele é piratinha, estou com medo que eu acho que minha máquina não vai suportar, estou com algum medo, vamos lá. Então, se eu vou instalar esse programa e estou com esse medo, antes eu vou lá, crio o ponto de restauração e dou o nome para esse ponto aí, algo como antes do Photoshop ser instalado, ou coloco ali só Photoshop. Aí eu já sei, deu problema, retorno para essa data antes do Photoshop. Eu restauro o meu ponto de restauração. Ao dar o nome e clicar ali em criar, ele vai me levar
vai criar o tal ponto. Então, o ponto está criado, fui lá, instalei o programa e aí vida seguiu. Eu indico sempre, vocês acabarem de formatar uma máquina, acabaram de trabalhar naquela máquina, vai entregar para o seu cliente uma máquina novinha, vai lá e cria um ponto de restauração, como primeiro ponto de restauração, após a saída da minha oficina. Criou o primeiro ponto de restauração, deixa ele lá. Se passou um tempo, tipo, você deu a garantia de, dou a garantia para o meu cliente aqui de 2 semanas. Se em 2 semanas, menos de 2 semanas ele voltar, olha, o computador aqui está todo errado aqui, porque ele entrou em algum site e você deu a garantia para ele. Basta você restaurar o ponto, ele vai voltar do jeito que estava lá no início, após você ter feito a formatação. Então agora que você criou o ponto de restauração no Windows 10, uma hora chegará o momento em que você vai precisar utilizar. Chegou esse momento, o que você faz? Como é que eu faço isso? Na caixa de pesquisas da barra de tarefa, você vai na mesma coisa, criar um ponto de restauração e vai aparecer algo como os pontos de restauração para você criar, aquela última. Vai aparecer toda a questão da criação. Só que agora vai aparecer restaurar também. Ele vai ter ali restaurar sistema. Você vai e avança, ele vai te mostrar ali os pontos que já foram criados. Olha só, ele te mostra algo como essa janelinha ali. Os pontos já foram criados, onde tem os pontos. E ele te mostra ainda tudo que foi modificado depois do seu ponto de restauração. Apontei o ponto de restauração, digamos que seja lá o ponto onde, antes da instalação do Photoshop, ele vai mostrar tudo que foi modificado. Tal programa foi modificado, tal coisa aconteceu. Então, você pode até clicar ali em procurar programas afetados para ele mostrar tudo que foi modificado. E aí você clica em avançar. Eu dou a sugestão aí, no caso, que você dê uma boa prática no seu computador mesmo, de criar um ponto de restauração de tempo a tempo. 15 dias, 30 dias, depende do uso, como você usa o seu computador. Vai lá, faça isso, porque assim você sempre terá um ponto para retornar. Até mesmo, sempre lembre, tá de 15 em 15 dias, tá de 30 em 30 dias, mas você vai fazer uma nova instalação, vai instalar um jogo. Acabei de receber um jogo aqui de um colega meu, ele disse que é muito bom e eu estou louco para jogar ele. Vou fazer a instalação. Antes de instalar, vai lá, cria um ponto de restauração. É bem rapidinho, você nem vai demorar, coisa de minutinho você faz isso. Se der errado, se a instalação do programa deu errado, corrompeu algo na sua máquina, no seu sistema, você vai poder retornar ali para o ponto anterior. Então aí, no caso, eu pesquisei, ele vai mostrar tudo que foi modificado. E aí, para restaurar, basta eu clicar ali em avançar e em concluir. Ele vai procurar, encontrou o ponto, ele vai concluir e aí ele vai pedir, após tudo isso, ele vai fazer toda a restauração do seu sistema e vai procurar ali, vai procurar tudo que foi modificado, refazer para aquela data, ele vai voltar para aquela data antes das tais modificações, vai pedir para a máquina sua reiniciar, ele vai se reiniciar e quando reiniciar ele volta para aquela data anterior. Outra coisa, mas e se acontecer, Hildo, de a minha máquina ela corrompeu, não porque eu peguei um vírus, foi uma falha de energia, algo desse tipo. O que eu faço? Meu computador toda vez ele volta para essa tela aqui, recuperação, essa tela azul. Lá nessa tela de recuperação, você clica ali em ver reparo de avançados, vai lá em solucionar problemas, clicou em solucionar problemas, nem precisa do CD do Windows não. Chega até essa parte aqui e você vai ver que tem uma opção restauração do sistema. Tu não criou o ponto? Tá? Porque você foi ali, sábio, e criou o teu ponto. Vai lá, restauração do sistema, e aí vai aparecer essa tela lá para você, e aí você já sabe que a gente já mostrou aqui, basta clicar em avançar, escolher o ponto de restauração, se você tiver mais de um, escolha aquele que mais define o que você quer, retorna a sua máquina para aquele status bem ali. O sistema operacional será reiniciado e quando voltar ativa estará reproduzindo uma versão semelhante àquela que rodava na data em que o ponto de restauração foi criado. Atualizações de softwares e de drives baixados e instalações após essa data serão apagadas e será preciso refazer o trabalho, ou seja, se você atualizou, tudo que você fez depois dessa data será perdido. Houve uma atualização do seu Windows, você vai perder essa atualização, você vai ter que refazer essa atualização. O seu antivírus é como se ele tivesse desligado durante todo esse tempo. Está voltando 15 dias, você vai ter que atualizar seu antivírus. Vai lá e atualiza com a data atual, para que ele volte a estar totalmente funcional.
porque você realmente voltou no tempo para aquela data. Após reiniciar o Windows 10, a partir de um ponto de restauração, dê atenção especial ao antivírus e anti-malwares instalados. Eles devem sempre estar atualizados e, por isso, priorize baixar as suas atualizações novamente antes de seguir a utilizar. Fiz a restauração? Voltou a minha máquina a funcionar? Está funcional? Maravilha! Agora eu vou lá no antivírus, faço a atualização do meu antivírus, porque ele vai estar com 2 semanas. Se eu fiz o ponto de restauração há 2 semanas atrás, ele vai estar desatualizado 2 semanas. Vou lá, faço a atualização, aproveito, faço uma busca por vírus, porque lembrando o seguinte, se você baixou um arquivo e isso está lá dentro dos meus documentos, ele não vai apagar aquele arquivo. Ele vai apagar tudo que é de mal que aquele arquivo, aquele vírus fez. Mas o vírus continua lá, está lá no arquivo que você baixou. Digamos que seja um vírus que detonou a sua máquina. O que você faz? Restaurou o ponto, atualizou seu antivírus, atualizou o anti-malware, aí você manda fazer uma busca por vírus na sua máquina toda. Ele vai encontrar aquele vírus danadinho que destruiu sua máquina naquela outra versão, destruiu, você mata o vírus e ele não vai fazer aquilo de novo, tá bom? Então, primeiro passo, após a restauração, vai no antivírus, atualiza e faz um scan geral, busca por todas as pragas que estão dentro da sua máquina e aí ele vai buscar tudo isso, vai fazer a atualização do seu sistema. Se o seu Windows durante esse tempo recebeu alguma atualização, ele perdeu isso e vai fazer essa atualização de novo. E aí chegamos no momento de nossa prática. Nossas questões através de práticas. Pessoal, chegou o momento, a nossa última parte da nossa aula de hoje, onde eu trago sempre para vocês questões. Estas questões, elas estão ali normalmente ligadas a algum concurso, estão ligadas ali ao assunto que foi dito hoje. Então, tudo isso que foi dito hoje, a gente viu que a arquitetura RISC, a arquitetura CISC, ela é um pouquinho difícil de compreender. Não vou mentir para vocês, a gente viu ali, entender tudo isso, levar isso no nosso dia a dia, é um pouquinho difícil, mas é necessário, porque entender o modo de funcionar de um processador nos ajuda até a entender qual processador melhor para o uso de uma máquina. Chega um cliente para você e fala assim: quero montar um computador para fazer edição de imagens. Qual o processador que você vai escolher? Qual processador? Eu já conheço pelas arquiteturas um processador que é ideal para trabalhar imagens, trabalhar renderização de vídeos. Então, você entendendo como a estratégia de arquitetura de cada processador, isso é interessante. E a gente ainda vai ter uma aula ainda, depois desse nosso período de férias, a gente retorna, a gente vai ter uma aula só sobre processadores, tá? Não acabou, mas vai ser a aula mais divertida sobre processadores, porque vai ser o momento que eu vou sair pegando modelo a modelo, sair comparando os modelos dos processadores, ver que a gente já vai ter entendido a arquitetura RISC, CISC, ver quais são as melhores marcas quanto a estratégias. É para gamer? Esse tipo aqui que vai ser bom. Ah, é para trabalhar com vídeos? Esse aqui é bom. Ah, e se eu preciso de um certo processador, eu posso utilizar uma placa de vídeo? Aí a gente vai ver até as placas de vídeo que se encaixam melhor, dependendo de cada processador. A gente vai ver as estratégias dos processadores, vamos contar um pouquinho a história desses processadores. Então vai chegar um momento da gente comparar cada processador. A gente vai ver as marcas, vamos ver comparação, as várias famílias ali desses processadores. Então, tudo isso que a gente viu aqui nas aulas de processadores vai ser fundamental nesta aula aí, que a gente vai fazer essa comparação e vai nos ensinar muito de como utilizar isso na compra de processadores, na montagem de máquina. Tudo bem? Bora lá para as questões. Vamos ver as questões de hoje. Primeira questão diz o seguinte: uma característica da arquitetura RISC é... Então ele está procurando aquelas características. A gente viu as várias características ali de RISC e CISC, e aí ele pede aqui, dá aqui várias características aqui, quais delas estariam ligadas ali à nossa RISC, à nossa arquitetura RISC.
Quem tiver aí me acompanhando, tiver no chat, pode mandar aí. Ah, acho que é a letra C, acho que é a letra D. Letra E, professor. Pode aí, vamos lá, vamos fazer essa leitura. Bora entender aí qual seria. Tá que vocês já conseguem ver. Eu vou sair olhando de uma a uma aqui e vamos ver se a gente acerta qual seria a nossa questão. Letra A, ser uma arquitetura de risco muito volátil em relação ao mercado, de risco muito volátil. Em algum momento a gente falou isso aí de risco ao mercado, risco volátil, questão, não tem nada a ver, já vê que a letra A aí está uma loucura, não tem nada a ver. Letra B, possuir uma arquitetura constituída de muitos processadores em pipeline, nem foi falado nada disso. A gente sabe que pipeline é uma estratégia utilizada dentro do processador, mas em momento algum foi falado que a RISC é a utilização de vários processadores. Não tem nada a ver quanto a isso. Letra C, possuir instruções complexas. Olha esse nomezinho, gente, complexas. Czinho que tem no começo. A gente sabe que complexas não seria nem RISC, e ainda mais complexas orientadas a serviço. Não tem nada a ver. Letra D, possuir um pequeno conjunto de instruções simples. RISC, reduce, ou seja, reduz essas instruções. As instruções são mais simples. E a letra E aí, possuir o processador com saídas em cache vetorizadas. Totalmente loucão, essa questão não tem nada a ver, é para confundir. E a gente vê que acerta a correta aí, letra D. Pequeno conjunto de instruções simples. É justamente isso. Chegou uma instrução, por mais complexa, por maior que seja essa instrução, ela será quebrada em instruções simples, instruções menores. Essa questão aqui está bem grandona, hein, gente? Gigantesca. Bora ler, vamos ver o que ela pede. Computadores de alto desempenho podem ser construídos segundo diferentes arquiteturas. Uma dessas opções é a utilização de processadores RISC, que apresentam características distintas dos processadores com arquitetura CISC. Ou seja, ele só diz que existem essas duas arquiteturas. Parecia até o momento que a questão era muito complicada, mas o que ele pede é só as características descritas a seguir são arquiteturas RISC. Ele de novo está pedindo quais são dessas opções aí que temos, quais delas estão descritas uma arquitetura do tipo RISC. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês verem aí cada uma delas. Bora começar aqui pela primeira. Vamos lá de cima. O pessoal aí está meio tímido, não está querendo mandar as respostas, mas vamos lá, da primeira aqui da letra A até a última. Letra A, apresentar execução otimizada de funções pela utilização dos registradores, certo? Ela tem registradores do processador para armazenar parâmetros e variáveis em chamadas de instruções. Ela estaria certa só mas que essa questão aqui de apresentar a execução otimizada das funções seja justamente as instruções chegarem de uma forma mais concisa, simples, e a gente vê que essa questão mais simples, a palavra mais simples, ela vem justamente da CISC, esse caso aí não é no caso da RISC mesmo, a gente está procurando a CISC, a gente está procurando a que seja complexa, é a CISC. Letra B, empregar o uso de pipeline. Pipeline já sabe que é utilizada em RISC, não é CISC. Então a gente já está indo no bom caminho. Atingindo com isso o objetivo de completar a execução de uma instrução pelo menos a cada ciclo de relógio. Sabemos que a RISC é justamente isso. Ela completa em cada ciclo de relógio pelo menos uma instrução. Possuir instruções que são diretamente executadas pelo hardware. A gente sabe que a questão é utilizada quanto a isso diretamente no hardware e não pelo microcomputador como acontece na CISC. E aí a gente já encontra logo a questão correta, que é a letra D, que ela diz o seguinte: ter uma quantidade de instruções maior do que as das máquinas CISC, flexibilizando e complementando o processamento dessas instruções. A gente sabe que
uma quantidade de instruções maior do que as instruções da máquina CISC. Não é necessariamente isso. Não é necessariamente que é isso que a gente vê nas máquinas do tipo CISC, mas sim na RISC. Então, só o momento ali, a maior do que as máquinas do tipo CISC, seria as máquinas do tipo RISC, não CISC ali. E a última, que deve ser uma das características também que nós vemos dentro da RISC, é utilizar uma quantidade menor de modos de endereçamento, evitando assim o aumento de tempo de execução de suas instruções. A gente sabe que isso é verdade, já que os modos de endereçamento, ou seja, as instruções, elas vão ficar guardadas em uma maior, em mais quantidade de memória, e assim ela vai utilizar menos endereçamentos lá na memória RAM. Ela vai estar sempre perto ali no registrador, dentro do processador. Então fica bem mais fácil ali de utilizar, porque sempre está próximo à instrução, diferente do que a gente vê na CISC. Então a única aí, que é a contrapartida, que não é uma característica da RISC, é justamente a letra D, já que a gente está atrás do exceto. Olha mais uma aqui, em uma arquitetura CISC, agora a gente pergunta sobre a arquitetura do tipo CISC. As instruções utilizadas, as instruções utilizam poucos ciclos de máquina. Será que é isso? Uma arquitetura CISC ela utiliza poucos ciclos de máquina? A gente lembra que lá na RISC é uma instrução por cada ciclo. Uma instrução por ciclo. A letra B, há muitos registradores. Uma arquitetura CISC ela tem muitos registradores? Não, a gente vê que registrador, quando se fala de quantidade de registradores, ela está ligada justamente ao uso de arquitetura do tipo RISC. A CISC ela tem poucos registradores ou, normalmente, ela nem utiliza-se de registradores. Não é à toa que a CISC ela faz o salto de memória para memória, enquanto a RISC ela é vista de registrador para registrador. Letra C, há um uso integral da técnica de pipeline. Gente, o pipeline é o melhor uso, é uma regra de melhor uso de partes ociosas dentro do nosso processador. E aí as partes ociosas normalmente são vistas até como partes, e os registradores, as memórias internas do nosso processador. Vendo por esse lado, a gente percebe que a CISC ela não é a boa para a utilização do pipeline. A utilização da técnica de pipeline ela é perfeita para a utilização com RISC. Letra D, as instruções são executadas por microcódigo. Será que é isso? O microcódigo fica onde, gente? Fica dentro da ROM. Fica diretamente no hardware. E o que é o microcódigo que foi falado hoje? É quando chega para o processador, quando chega, você envia a sua instrução, seu código-fonte para a máquina, ele vai ser trabalhado e transformado em instrução de máquina. No caso da CISC, ele tem lá dentro da ROM o microcódigo que faz a transição, ele vê o que tem dentro do microcódigo, se tem algo próximo, igual, idêntico à instrução que você está colocando, e ali ele vai e injeta a microinstrução dentro do processador. Então, nesse caso, ela é perfeita quanto a isso. E a letra E, as instruções possuem formato fixo. Isso aqui nem foi falado, já que a gente não chegou a falar sobre paginação. Isso aqui é algo que é um conhecimento que a gente vai ter mais adiante. Mas quando se fala de formato fixo dentro da memória, é a utilização através do RISC. Ele se utiliza de formato fixo, ou seja, endereçamentos fixos. Já a CISC ela não tem. Por quê? Porque cada instrução salta de memória para memória. Na RISC, a instrução vem da memória primária, ela vem da memória primária para o processador, mas fica-se o endereço ainda guardado. Fica o endereço guardado dentro da memória primária e os registradores guardam parte de instrução ou até instruções, mas ela mantém uma cópia lá na memória RAM, já que no caso da CISC, esse formato acaba não sendo fixo justamente por isso, porque ela sempre tem que reutilizar algo que está lá na memória primária, lá na memória RAM. Mais um aqui.
Considerando os modelos de conjunto de instruções CISC e RISC, pode-se dizer que as abordagens CISC faz com que o conjunto de instruções de uma arquitetura de computadores, quando comparada com a abordagem RISC, tenha um número. A gente está considerando a questão de instruções. Quem tem um maior número de instruções aí? RISC ou CISC? Quais têm o maior índice de instruções? Olha só, conjunto de instruções RISC e CISC, mesmo com a abordagem de cada uma delas, quem tem que tem um número, comparação. A, menor instrução, menor de instruções e instruções mais simples. A gente está comparando a CISC com a RISC. A CISC ela tem menor instruções e instruções mais simples. Letra B, menor de instruções e instruções, em sua maioria, de registrador para registrador. Registrador para registrador, quem utiliza? Não é a questão do uso da memória do tipo RISC. Então, a gente vê que a letra C, que é a que recai aqui na nossa correta. Maior de instruções, ela tem mais instruções, ou seja, por quê? Porque a RISC, ela recebe uma instrução, ela recebe um problema e ela quebra em instruções menores, então ela tem mais instruções e instruções mais complexas, ou seja, ela recebe uma instrução complexa e quebra em instruções menores, por isso ela tem instruções mais complexas e ela quebra nessas instruções menores, por isso ela tem um maior número de instruções. Letra D, porque ela está errada. Um número indeterminado de instruções e a execução de uma instrução de máquina por ciclo de máquina. Até a questão da execução de máquina por ciclo até que estaria certo. A gente sabe que a RISC ela faz essa leitura uma passada por vez. E a CISC ela aceita isso também. E esse número indeterminado de instruções, não, ela tem um número básico. Enquanto a CISC ela tem uma quantidade, normalmente poucos números, e vocês lembram até que eu falei que tem um máximo de instruções que ela vai aceitar ali de passagem, justamente para não deixar o processador preso em instruções que nunca saem dali, para paralisar o processador. Tenha um número, a CISC tenha um número indeterminado de instruções, de novo, a gente não vê essa questão de número indeterminado, e instruções com maior endereçamento em formato simples. Segunda parte até que está certo, instruções com modo de endereçamento e formato simples, é o que ela quer. Ela quer que até a passagem de dados ali para o processador, ela seja mais simples, mas mesmo assim ela não tem um número indeterminado, ela tem que ter um número fixo para não superlotar o processador. Então, mais uma questão aqui, a estrutura que é utilizada para criar computadores mais velozes por executarem um conjunto reduzido de instrução é qual dessas opções aqui que fala justamente isso, onde tem computadores mais velozes por executarem um conjunto reduzido de instruções. Será que a gente consegue? Essa daqui está fácil, tranquila, gente. É claro que, olha só o nomezinho, ó, o Rzinho, RISC, é só lembrar do R, reduce. Quando está falando ali, executar um conjunto reduzido de instrução. Ou seja, eu pego as instruções ali e tento reduzir. Eu quebro uma instrução complexa em instruções reduzidas. Por isso está falando aí do RISC. É só lembrar, gente, quando estiver perguntando sobre reduzidas, simples, é só lembrar da RISC. A RISC é justamente isso. Eu recebo, não quer dizer que ela não consiga resolver cálculos complexos. Ela resolve cálculos complexos, ela até resolve bem cálculos complexos. Só que a estratégia para resolver isso é quebrar esse cálculo em instruções menores. Eu recebo uma instrução complexa e quebro instruções menores. Então, toda vez que vocês virem em uma questão que está perguntando algo como está perguntando a arquitetura utilizada e fala que essa arquitetura tem ali um conjunto reduzido, só reduzido, é o RISC.
Se falar em algo complexo, ou seja, é simples, as informações são simples, as instruções são simples, tá? São simples, mas são complexas. Complexas por quê? Porque eu reduzi, eu deixei a instrução a mais concisa possível. Aí sim eu estou falando de CISC. Aí é o caso da CISC. E aí a gente vê outros dois nomezinhos aí que por enquanto ainda são estranhos. O OLAP, ela é uma estratégia dentro de programas para fazer comunicação, utilização até mesmo de APIs. E o RAID, que é algo que a gente vai ver, vou falar um pouquinho ainda sobre RAID para vocês quando a gente estiver falando lá de memória. Estivermos falando de memória, eu explicando os vários tipos de memória, eu vou explicar um pouquinho do RAID para vocês, que só ao trazer para vocês esse conhecimento logo, é nada mais do que uma estratégia da melhor utilização de vários discos rígidos dentro de um sistema operacional. Eu tenho 5 discos rígidos, tenho 10 HDs dentro de uma máquina colocados, eu posso utilizar várias estratégias, como por exemplo, utilizar um certo RAID que faz com que eu enxergue os 10 HDs como se fosse um só. Eu una os espaços. Em cada HD desse eu tenho 100 GB. Eu tenho 10 HDs, então eu terei ali perto algo próximo a 1 TB. Então eu terei 1 TB. A máquina vai ver tudo aquilo como se fosse um só HD, 1 TB. É uma das utilizações do RAID. Eu posso utilizar, o RAID é muito utilizado dentro da proteção dentro do nosso sistema, dentro de servidores. Ah, eu quero criar um backup da minha máquina. Se por acaso corromper, perder parte de algum arquivo, perder fotos, perder músicas, que eles sejam restaurados. A gente utiliza alguma estratégia de RAID. A gente vai ver que existem diversas estratégias de RAID, quando a gente vai falando de memórias, e cada uma delas é utilizada para proteger a questão de segurança da tua máquina ali na utilização no seu dia a dia. Olha essa outra questão, arquitetura RISC, de novo falando da arquitetura RISC, de um computador possui as seguintes características, exceto, ou seja, tenho aí 3 que são características do tipo de arquitetura RISC, e tem uma delas que não é RISC, poderá ser CISC, mas não é uma delas. Será que vocês conseguem visualizar qual seria a questão? Vamos ver cada uma das opções. Formatos simples de instruções, modos simples de endereçamento, operações de memória para memória, uma instrução por ciclo. Será que a gente vê aí? Quais delas seriam? Eu fiquei repetindo praticamente a aula toda enquanto estava explicando o tipo CISC para vocês. Fiquei repetindo o mesmo refrão sempre, que era memória, memória. Fiquei o tempo todo dizendo para vocês, gente, lembre-se o seguinte, a CISC, ela não tem registradores, tá? Ela não tem ali os vários registradores internos. Como ela não utiliza vários registradores, ela não tem ali essa memória, mas várias estratégias de memória dentro do processador, mas simplesmente ela só tem uma memória, a memória RAM e a memória interna do processador. Então, quando ela vai e busca a instrução lá na memória RAM, ela traz ao processador, é um salto de instrução de memória para memória. Já o caso da memória da arquitetura RISC, ela utiliza os vários saltos, as várias memórias que ela tem do tipo registrador. Então, ela é de registrador para registrador. Ela utiliza as estratégias de cada registrador. Ah, eu vou utilizar esse operador agora. Não devolve para a nossa memória RAM. Não exclua, deixa aqui próximo de mim, deixa dentro do meu registrador. Já a memória CISC não tem esses vários registradores. Então, ao invés dela guardar ali próximo, já que ela não tem o registrador, ela vai simplesmente exclui. E ela precisa de novo ir lá na memória RAM, buscar aquilo e trazer para ela. Ou seja, CISC, memória, memória. RISC, ela vem de registrador para registrador. Então a gente vê aí que são características, mesmo que eu não soubesse disso, eu não lembrei que era memória para memória a CISC. Bora ver se as outras aqui, elas afirmam que são características da RISC, da arquitetura do tipo RISC. Formato simples de instrução. Justamente, ela não é a chegada de uma instrução complexa que quebra-se em pequenas instruções de formatos simples de instrução.
B, modo simples de endereçamento. Modo simples de endereçamento, porque o endereço é fixo lá na memória RAM. Eu pego aquela instrução, trago para mim essa instrução, eu, processador, trago para mim, utilizo ela, guardo até dentro do registrador, mas eu não deleto o que está dentro lá da memória RAM. Ela continua naquele mesmo endereço fixo e por isso é visto como um endereço simples, modo simples de endereçamento. E a D, uma instrução por ciclo. Não é essa base? É o mínimo que ela faz. Todo ciclo, a cada passagem do reloginho, ela lê uma instrução e ela resolve. E aí vem operações de memória a memória, onde eu saberia bem aí que não é de memória a memória, é de registrador para registrador. E aí, nesse caso aí, memória a memória é do tipo CISC, a arquitetura do tipo CISC. Essa última aqui, a ferramenta do Windows chamada ponto de restauração permite ao usuário... O que é a ferramenta do Windows chamada ponto de restauração? Foi a nossa dica de ouro. Ó. Dica de ouro, falou sobre o ponto de restauração, mostramos como foi a criação do ponto de restauração, como restaurar se eu tiver com a minha máquina corrompida presa no inicial do iniciar da minha máquina. A gente viu tudo isso nessa aula de hoje. Então a gente entende um pouco sobre o chamado ponto de restauração. E aí essa questão pede o quê? A ferramenta do Windows chamada ponto de restauração permite ao usuário. O que esse ponto de restauração permite ao usuário? Letra A. Utilizar programas antigos que rodem em sistemas operacionais já ultrapassados. Será que ela faz isso, gente? Ela faz com que você possa usar programas que já estão antigos, que ninguém usa mais? Nada a ver isso, né? Tem nada a ver com o ponto de restauração, essa ferramenta fazer isso. Letra B. Gerenciar o acesso às informações recuperadas após um ataque de vírus. Gerenciar o acesso a informações recuperadas após um ataque de vírus. O ponto de restauração ele não serve necessariamente para você gerenciar essas informações após um ataque de vírus. Ela restaura, sim, ela poderá restaurar após um ataque, poderá restaurar o seu sistema, mas não é feita para gerenciar. C. Recuperar um estado em que o sistema operacional estava em um momento anterior. Perfeito, não é isso? Não é tudo isso que a gente viu no ponto de restauração? Recuperar um estado em que o sistema operacional estava em um momento anterior. Gente, o que foi falado hoje do ponto de restauração, eu até dei a comparação. Imagina se hoje você acordou, brigou com aquele seu amigo, fez uma besteira no seu dia, e aí você vai e tem aquele pensamento. Se eu pudesse voltar no tempo e apagar todas essas besteiras que eu fiz hoje, se eu pudesse retornar, eu mudaria esse meu caminho. Para o sistema Windows isso é possível, basta que você crie um ponto de restauração. Antes, a cada tempo você vai ali produzindo, fez besteira, eu entrei naquele site que não podia. Eita, eu instalei aquele programa que deu errado aqui, ó, ferrou minha máquina, estragou minha máquina, e agora? Deu uma queda de tensão hoje aqui em casa. Eu estava utilizando meu computador e a queda de tensão fez com que corrompesse o meu sistema operacional. E agora? Vou ter que utilizar de alguma artimanha, uma recuperação, alguma coisa. E aí o ponto de restauração pode fazer isso. Se a sua máquina ela iniciou o sistema operacional, recupera o ponto de restauração. Ficou preso naquela tela azul no inicial, ponto de restauração. Vai lá em restauração de sistema e retorna isso. Ei, Rildo, mas se por acaso o sistema ficou tão corrompido que ela nem aparece aquela tela no começo, aí futuramente a gente vai ver que existe um modo de recuperar através do disco do Windows. Aí não seria um ponto de restauração. Eu vou ter que utilizar o disco do Windows para recuperar a minha máquina, não é formatar, recuperar a minha máquina, e através de um disco do Windows, eu posso, além de recuperar a minha máquina, eu posso até acessar pontos de restauração e utilizar desse modo. Esse disco aí, Rildo, esse disco do Windows, fazer isso, é possível fazer isso, tipo, deixar num pendrive, eu deixar isso preparado, porque pode ser que chegue futuramente um cliente para mim com uma máquina corrompida, onde eu só necessito, ele não quer perder os dados que estão ali, não quer perder nada, tem as fotos da família dele, tem os programas que ele gosta, tá tudo ali. Ele quer recuperar tudo aquilo. Tem como recuperar? Tem, com um disco de recuperação do Windows. Um pouco diferente de um ponto de restauração,
Mas o disco de recuperação ele consegue encontrar esses pontos e restaurar esses arquivos que foram corrompidos. Até mesmo se você não criou um ponto de restauração, vacilei, não criou um ponto de restauração, o disco de recuperação do sistema operacional, ele vai lá e refaz aquele sistema. Lembrando que o disco de recuperação ele vai refazer o sistema os arquivos do sistema operacional. Tá? Diferente de o exemplo que eu dei hoje, que entrei no site, instalei um programa, ferrou minha máquina, ele ferrou sua máquina, ou seja, ele instalou um vírus, fez alguma coisa de errada, o disco de recuperação ele vai recuperar o Windows, mas o que tem de errado na sua máquina, só o ponto de restauração poderia desinstalar tudo isso, apagar no registro da máquina toda essa besteira que você fez. Aí sim poderia retornar. Então, futuramente, quando eu chegar na aula que eu estiver mostrando para vocês como criar e usar o disco de recuperação do Windows, a gente vai utilizar isso junto ao conhecimento que tivemos hoje, que aprendemos hoje, a criação do ponto de restauração. Então, o ponto de restauração é muito importante e aí futuramente teremos esse novo conhecimento aí do disco de recuperação do Windows. Mas, por enquanto, o ponto de restauração aí está show de bola. Letra D, por que está errada? Restaurar arquivos não salvos pelos usuários. De jeito nenhum, se não foi salvo, gente, perdeu, ó. Ah, eu não salvei, aquele arquivo estava editando no Word, não salvei, e agora? Perdeu. Ah, eu não salvei um arquivo ali que eu estava num programa fazendo, perdeu. Não tem como restaurar arquivos que não foram salvos em momento algum pelo usuário. É necessário ter acontecido pelo menos um salvamento. E essa ferramenta, o ponto de restauração, não faz isso, tá? De jeito nenhum, e você não vai encontrar uma ferramenta que faça isso. E buscar um arquivo que não foi salvo. Não tem como. Letra E. Restaurar o acesso de administrador após ataque de um hacker. Ele não faz isso, nem se você for lá no ponto de iniciar, lá no começo, ele não faz isso. Existem ferramentas que fazem isso. Retorna o seu nível de administrador, recuperam a tua conta. Mas isso é uma outra história que a gente vai contar futuramente aqui nas nossas aulas. Turminha, vocês estão entrando aí no status de férias, a gente vai passar um tempo aí sem se ver, continuem a estudar, continuem a praticar, reveja até as nossas aulas e a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais!